De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária é um problema muito frequente, que pode acometer homens e mulheres. Cerca de 40% das mulheres com mais de 40 anos apresentam algum grau de incontinência urinária. Após os 70 anos, a chance de desenvolver o problema é até 5 vezes maior que na faixa etária dos 20 anos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa sala a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Abiane. Obrigada. Tarde, eu que agradeço. Doutora, vamos explicar primeiro o que é a incontinência? Vamos lá. Bom, incontinência urinária é qualquer perda urinária involuntária. Ou seja, saiu um xixi ali sem eu querer, é incontinência urinária. Né? E é uma causa, né, uma condição de saúde muito comum. À medida que a gente envelhece, é um fator de risco para a incontinência urinária, mas o conceito geral é esse. Qualquer perda urinária é incontinência urinária. Qualquer perda involuntária. Involuntária. E existem alguns tipos, por exemplo? Sim. Então, as perdas urinárias, elas podem acontecer, claro, pacientes com alguma infecção, né? Uma infecção urinária pode levar a uma incontinência transitória, por exemplo. Pacientes diabéticos, pacientes obesos, enfim, eles têm alterações que favorecem a incontinência urinária. E o que acontece? A bexiga é um órgão muscular, né? Então a gente tem contrações voluntárias, que é quando eu quero ir ao banheiro, eu vou e faço xixi. Só que em alguns pacientes a gente pode começar a ter contrações involuntárias no momento que era para a bexiga ficar armazenando a urina. E aí existem, né, tipos de incontinência. Essa é uma das causas mais comuns, né? A bexiga hiperativa, a incontinência de urgência, que é quando a gente tem aquela vontade de ir ao banheiro e que a gente tem que ir correndo. Não dá senão tempo. Pode escapar. Exato. Agora tem também a incontinência urinária por esforço ou por estresse, que é aquela, né, como o próprio nome diz, por esforço. Por exemplo, eu peguei um peso, perdi um pouquinho de xixi. Eu tossi, eu tive uma crise de riso, de tosse, por exemplo, e aí eu perdi urina também. É um tipo de incontinência urinária. E tem incontinência mista, a gente pode ter os dois fatores causando incontinência. E tem também incontinência por problemas de próstata, pós-operatório, pacientes com alguma condição neurológica, então, tiveram algum trauma raquimedular, sequelas de radioterapia pélvica, que também causam incontinência urinária. Nossa, então é bastante coisa, né? A etiologia é bastante ampla, sabe? Ela é multifatorial, então sempre que vem um paciente com incontinência urinária, eu tenho que ver tudo. Medicações que ele toma, porque tem medicações que induzem a perda urinária, por exemplo, diurético, que é um medicamento muito utilizado, por exemplo, para controle de hipertensão arterial. Então, assim, grandes idosos usando um diurético e com incontinência urinária, né, eu estou usando medicamento que está provocando uma situação indesejada. Então, eu posso sim trocar esse diurético por um outro medicamento antihipertensivo. Eu controlo a pressão e eu não incito, né? Eu não inicio ali uma incontinência urinária medicamentosa, né? E eu acho que deve ter gente que deve ter medo até de tomar muita água. Ah, sim, tem. Não é? E acaba dando uma desidratação. Exato, Aí é aquele problema. A urina concentrada demais, ou seja, aquela pessoa que não bebe água, urina concentrada demais também irrita a bexiga. Então, vai ter contração ali, pode perder a urina. E claro, se eu beber líquido em abundância, óbvio, a gente vai muitas vezes ao banheiro, né? Então tem que buscar ali o equilíbrio. O equilíbrio. E, por exemplo, à noite, que é um problema, né, muito comum, a gente deve o quê? 3, 4 horas antes do horário de dormir, por exemplo, eu vou diminuir minha ingesta de líquidos, né? Eu vou beber se eu tiver sede, mas não vou me hidratar lá para atingir aquela quantidade ideal, né, das 24 horas. Boa, tem até uma pergunta aqui, eu tô até com o celular aqui, porque a gente recebeu várias perguntas, então antes de perguntar de tratamento, eu já vou perguntando aqui. Tá bom. Perguntou dos sintomas. Sim. Que é mais ou menos o que a gente falou, né? Isso, é qualquer perda involuntária, ou eu posso ir ao banheiro, por exemplo, mais de 8 vezes ao dia. Tenho aquela vontade absurda, mais de 8 horas. Ou de noite, se eu vou 4 vezes, mais de 2 vezes ao banheiro, por exemplo. A gente deita para dormir, acorda 3, 4 vezes na madrugada para ir ao banheiro. Esse pode ser um dos sintomas também da incontinência. Então, essa é a pergunta da Ana. Tem uma aqui que você falou, da Rivinha. Ela pergunta assim: olá, doutora. À noite eu vou ao banheiro por volta de 5 a 6 vezes.
Isso me incomoda demais e atrapalha a minha noite de sono. Pode estar relacionado com a bexiga baixa? A bexiga baixa, que é muito comum, né? Bom, não conheço a telespectadora, enfim. Eles estão associados a prolapsos, às vezes, de bexiga, né? Por fragilidade da musculatura pélvica, partos vaginais, cirurgias, obesidade, enfim. Então, é o que o pessoal fala, o popular, né? Da bexiga caída, né? Isso aumenta a chance de incontinência urinária também, aumenta a chance de infecção. Mas uma coisa que é importante, quando a gente tem essa noctúria, se ela começou de repente, sempre investigar uma infecção, né? Pode ser um dos sintomas. As medicações de uso contínuo. Então, tem medicamentos para dor, medicamentos para controle de pressão, hormônios, enfim, que podem levar a uma noctúria, né, que é saída ao banheiro à noite. Então, pode estar relacionado à incontinência urinária? Pode, mas a gente tem que buscar fatores que estejam causando isso. Boa. Aqui, ela pergunta, a Marlene, incontinência causada apenas pelo esforço, qual que é o tratamento indicado? Perfeito. Então, a incontinência urinária de esforço, então é essa, que eu peguei um peso, eu tossi, eu dei uma risada, eu perdi urina, certo? Xixi. O tratamento, a base do tratamento para todos os tipos de incontinência são exercícios de treinamento vesical. Então, são exercícios para fortalecer a musculatura pélvica, certo? E existem vários tipos, né? Fisioterapeutas fazem, tem eletroestimulação da bexiga, terapias com biofeedback, que a gente estimula a fazer contrações pélvicas no intuito de melhorar ali o tônus muscular e eu não perder a urina. Além disso, controle de obesidade é importante, então pacientes obesos precisam ter um controle de peso, né? Tem que buscar o emagrecimento. Lembrar se o paciente é diabético ou não, porque o diabetes por si só já altera ali toda a parte de comunicação do cérebro e da bexiga, né? A neuropatia do diabetes, ela altera o funcionamento da bexiga. Então, se o paciente é diabético, ele precisa ter um diabetes muito bem controlado. Existe medicação? Existe. As medicações podem ajudar? Podem. Mas a terapia comportamental, que são os exercícios, ir ao banheiro, que a gente chama de micção programada. O que é isso? Você vai ao banheiro mesmo sem vontade, então de 2 em 2 horas. Ou seja, no intuito de manter a bexiga o mais vazia possível. Legal. Porque aí, numa hora de pegar um esforço, não tem urina lá armazenada, a perda não vai acontecer, né? E com o tempo, a gente vai aumentando esses intervalos. Então, no começo, eu vou no banheiro de 2 em 2 horas, depois eu vou de 3 em 3, depois de 4 em 4. Então, assim, não beber líquidos próximos a momentos críticos, né? Tipo, vai viajar e às vezes não tem um banheiro adequado. Aí causa aquele desconforto. Exatamente. Vou prender, daí dá uma infecção também. Sim, aí vem a infecção, exatamente. Ai. Olha aqui. Fazer botox ajuda? Pergunta da Maielo. Qual melhor exercício para se fazer? Pois também estou com a bexiga hiperativa. Hiperativa, tá. O Botox é, sim, um dos tratamentos para incontinência urinária. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Na bexiga hiperativa, que é essa da urgência, que vê aquela vontade de ir no banheiro, acontece que o músculo da bexiga começa a contrair demais e num momento que não era para acontecer isso, né? Então, se com medidas comportamentais, ou seja, ir ao banheiro várias vezes, reduzir a ingesta de líquidos, rever todas as medicações de uso contínuo, né, para evitar efeitos colaterais indesejados, até mesmo usando medicação para melhorar essa contração exagerada da bexiga. Se isso não resolveu, existem outras terapias e uma delas é o Botox, sim, vesical, que ele pode ajudar a diminuir essas contrações, então eu tenho menos perda urinária. Mas para eu chegar no Botox, eu tenho que passar por tudo isso. Terapia comportamental, medicação e fazer corretamente. Legal. Porque a terapia comportamental, de exercício, controle de peso e tal, ela tem, sim, índices muito bons de controle dos sintomas. Até 50%, 60% dos pacientes têm a incontinência controlada. Sem chegar numa terapia tão invasiva. Tão invasiva. E que eu vou ter que ficar fazendo várias vezes também, né? Não é definitiva. Ela não é definitiva. A Cris aqui falou que quando ela vai sair de casa, ela não pode beber água. Tadinha.
Vai, às vezes tá um calorão e a Cris lá segurando a sede. Então, é incontinência de urgência, provavelmente, né? Que, ou seja, o músculo tá contraindo o tempo inteiro. Então, a gente tem que buscar aí não se hidratar demais. E como ela falou, antes de sair, não vai beber água, vai ao banheiro antes de sair. Chegou no local que ela iria, se tem um banheiro adequado, higienizado, enfim, vai ao toalete, sabe? Para evitar essas perdas urinárias aí. E tenta também, de repente, sair de casa, né? Levar o seu kitzinho também, né? Porque às vezes você vai em algum lugar e não tem um banheiro limpinho, ou você fica incomodada, leva seu lencinho, leva seu papel, né? Tem que levar. Que isso é bom também, né? Bom. A Cláudia falou o seguinte, eu vou muitas vezes ao banheiro, faço bastante xixi. Se tomo muita água, vou várias. Se não tomo, também vou do mesmo jeito. Se vou sair de casa, vou ao banheiro. Mas quando estou na rua, no espaço de um tempo de 1 hora, ela já está com a bexiga cheia sem ter bebido água. Me incomodo muito com isso, me sinto desconfortável. Também não sei se tem alguma coisa a ver com essa fase que eu estou passando, que é a menopausa. Me ajude. Bom, a menopausa é um momento bem conturbado para algumas mulheres, né? Na verdade, é o climatério. Então, o climatério é o período que antecede a última menstruação. E a última menstruação é a menopausa, né? A mulher menstruou, ficou 1 ano sem menstruar. Ali aconteceu a menopausa. E esse período todo é o climatério. E o que acontece nesse período? A gente tem baixas hormonais, né? Os ovários estão ali se atrofiando, não estará mais produzindo hormônios como antes, então a gente tem uma situação que é o hipoestrogenismo. O que é isso? A queda de estrogênios, né, que são os hormônios que o ovário produz. E isso também interfere no trofismo da musculatura do trato urinário inferior, bexiga, uretra. Então, em casos bem selecionados e mulheres que fazem o acompanhamento médico regular, para algumas o estrogênio tópico pode ser uma solução, pode trazer algum alívio. Em alguns casos, terapia de reposição hormonal, né? Se a gente olha a paciente por inteiro. E também, enfim, aquilo que a gente já comentou, que são as medidas não farmacológicas da incontinência. Se programar para sair, rever medicações de uso contínuo, obesidade e exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica, que são importantíssimos. Esse é o melhor tratamento, doutora? Ele é a base para todos e ele tem ótima resposta. Então, tem exercícios que a gente faz com fisioterapeuta, tem exercícios de cones, que a gente, né, eles têm pesos e a gente vai segurando esses cones com a contração da musculatura pélvica. Então, assim, tem várias possibilidades de fazer o exercício, né? E ele tem ótima resposta também. Que bom, porque daí a pessoa não vai precisar conviver tanto com isso de uma forma ruim, ter receio de sair, de repente ter uma infecção ou problemas piores por causa disso, né? E principalmente para idosos, a incontinência urinária, ela pode causar bastante isolamento social também. Tem muitas senhoras, senhores que não saem de casa por conta da incontinência urinária. Então, se tem uma festa, uma reunião de família, deixa de ir por conta disso, né? Porque se tem um escape de urina ali, a roupa pode ficar cheirando, ele fica incomodado, né? Então, falar sobre incontinência urinária é importante porque quando a gente controla a incontinência urinária, a gente pode melhorar a qualidade de vida também, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada por esclarecer tão bem pra gente essas dúvidas todas. Lembrando, se você quiser saber um pouco mais de informação, entra no Instagram da doutora, que é @maluisaúde, @maluisaúde, e o telefone é o 12-3125-7710. Doutora, muito obrigada. Obrigada, é um grande prazer tê-la com a gente sempre, viu?